pessoas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcela e essa é minha professora querida Cristine Petter. Estamos aqui hoje porque eu vou fazer uma entrevista com a professora. Vamos falar sobre vários temas, mas o tema principal vai ser a mulher, como a mulher está sendo vista, como ela está se enxergando na sociedade. As mulheres começaram a abrir os olhos, começaram a perceber que elas eram excluídas, elas são excluídas, invisibilizadas. Um exemplo disso foi um caso recente que as magistradas, as juízas, elas rebelaram, não considero uma rebelião, né, professora? Que elas não concordaram que uma associação, um evento que a Associação dos Magistrados fizeram, tinha apenas 2 mulheres e mais de 30 homens. A senhora tem um projeto chamado Margaridas, que elas tratam, o seu projeto trata sobre esse tema, sobre essa forma que as mulheres começaram a enxergar como elas são vistas. Professora, o que é esse projeto? Marcela, em primeiro lugar, muito feliz de estar aqui com você. Esse projeto do seu blog é um projeto que eu guardo no meu coração. Eu acho muito legal, muito interessante que as ideias, né, que a gente trabalha aqui na Faculdade de Direito, as ideias que você, como estudante de Direito, tem curiosidade sobre, venham parar num canal como esse. Então, em primeiro lugar, muito, muito feliz de poder estar aqui. E sobre o Projeto Margaridas nasceu dessa angústia que as magistradas sentiram ao se verem excluídas do processo de empoderamento em lugares de fala, como um congresso anual que a Associação dos Magistrados promove. Ou seja, muito embora nós já tenhamos chegado em muitos lugares, como o mercado de trabalho, a vida da pesquisa e da arte, o mundo dos negócios, nós ainda estamos invisibilizadas em espaços onde as escolhas são escolhas de poder. E há muito tempo eu venho observando que no mundo do direito constitucional, onde eu realizo as minhas pesquisas, no mundo do extremo poder que o direito dá às decisões do Supremo Tribunal Federal, à cúpula do nosso Poder Judiciário, que é o lugar institucional do Supremo Tribunal Federal, os espaços femininos são muito reduzidos. As mulheres não se fazem presentes como professoras de direito constitucional, como pesquisadoras e doutoras de direito constitucional. E isso eu levei um susto, né? Porque como eu fui criada já, eu sou de uma geração em que nós aprendemos que nós podíamos tudo, eu fiquei muito assustada de ver que ainda os espaços de poder não nos são franqueados, pelo menos não nos são franqueados naturalmente. E daí nasceu a ideia de, aqui no ambiente acadêmico, começar a conversar com alunas, né, bacharelandas em Direito, sobre esse tema, ou seja, quais são os lugares onde a pesquisa, o estudo do direito ainda não está povoado, ou pelo menos não proporcionalmente povoado por mulheres. Então, minha primeira pesquisa, ou meu primeiro insight para começar essa pesquisa foi exatamente juntar profissionais e alunos de direito no mesmo ambiente, é um ambiente puramente virtual. O grupo foi batizado como Margaridas Urbanas, e a ideia da margarida é por conta da flor, né? É uma flor simples e bela, tem personalidade, ela é encontrada em qualquer lugar, ela é uma flor conhecida no mundo inteiro. Então eu pensei nesse nome, e não é um nome inédito, existem as Margaridas Rurais, que é um grupo de mulheres do ambiente rural que fizeram um movimento feminista muito interessante há um tempo atrás, e eu me inspirei nisso, chamei de Margaridas Urbanas, e hoje nós somos conhecidas como Margaridas. E o que é esse grupo? Esse grupo é um grupo de algumas mulheres, algumas já formadas em Direito, mas a maioria são alunas do curso de Direito, que se unem para debater as questões feministas e as questões da mulher na sociedade, especialmente a sociedade jurídica, a sociedade da bacharel em Direito, nos dias atuais. E nosso intuito, ainda um intuito muito inicial, Marcela, é chamar a atenção de nós mesmos sobre quais são as nossas necessidades. Porque a pesquisa de fundo que permeia, que inclusive é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo com 2 alunas, a Luísa Aragão e a Carolina Gomide, sobre a mulher no poder, a mulher e o poder constituinte, a mulher e os espaços de poder, mas é mais do que isso, é saber o que a gente vai fazer quando chegarmos a esse poder. Eu acho que isso não tarda, mas é uma pergunta que também as Margaridas pretendem responder aí com a sua existência.
Professora, qual o maior problema das mulheres, da igualdade das mulheres que temos na sociedade hoje em dia? Sem dúvida alguma, é a representatividade na arena política, né? Eu acho que os espaços domésticos, os espaços de negócios, os espaços das decisões tomadas quando o colegiado é amplo, já estão razoavelmente ocupados. O problema está na cúpula das empresas, ou seja, um espaço de poder ainda reservado absolutamente para homens, e os espaços de poder do Estado, que também é um espaço em que a participação feminina não apenas ela é muito pequena, como ela é inconstante. Então, às vezes, se cresce um pouco essa participação, mas no momento seguinte há uma retração dessa participação. Isso não é um fenômeno brasileiro, Marcela. Todos os países do mundo vivem o drama das mulheres no poder. Então, eu não tenho dúvida alguma de dizer que o espaço que nós precisamos ocupar com consciência, com consistência e com uma pauta bem definida é o espaço do legislativo e da cúpula, ou seja, o lugar de tomada de decisões gerais ou decisões políticas, tanto nas empresas privadas quanto no ambiente público, que no caso é o Congresso Nacional, os ministérios, enfim, onde as decisões políticas realmente são tomadas. A senhora já escreveu 4 artigos falando sobre a hermenêutica constitucional feminina. Mas não seria hermenêutica constitucional feminista? Pois bem, essa é uma pergunta muito querida e muito cara a toda essa minha investigação no ambiente da hermenêutica constitucional. Por quê? O feminina é uma parte do feminismo. É uma das linhas que o feminismo pode defender. E a minha escolha foi por uma questão do que eu sou, do que eu represento, do que eu demonstro. Não seria autêntico nem legítimo pensar que eu poderia falar de algumas pautas a qual eu não pertenço, a qual eu de alguma forma não estou envolvida, nem emocional, nem física, nem profissionalmente. Mas eu queria muito falar do feminismo como um movimento que deve ser acolhido, que deve ser enfrentado e engajado por todos nós. O movimento feminista é aquele das acolhidas, né, em que a mulher percebeu que precisava de uma bandeira política para se fazer ser humano. Engraçado, porque foi isso mesmo. Na primeira onda do feminismo, que é a chamada onda das sufragistas, no início do século XIX, início do século XX, final do século XIX, início do século XX, as mulheres queriam apenas o direito de votar. E eu falo aqui apenas porque era óbvio que esse direito precisava ter sido reconhecido sem nenhuma luta, sem nenhum derramamento de sangue, sem nenhuma violência, mas não foi assim que aconteceu. Foi preciso muita luta, muita resistência, muita violência para que os homens percebessem que as mulheres também eram cidadãs que deveriam e poderiam participar da luta pelo reconhecimento de direitos, também deveriam colocar-se à disposição da eleição daqueles que seriam os representantes políticos dessa modernidade. E aí, num segundo momento, as mulheres já eleitoras, já elegíveis, quiseram participar de um outro movimento, e isso foi pela década de 60 e 70, em que elas quiseram sair de casa, porque dentro de casa já eram reconhecidas e já eram consideradas boas no que faziam, mas elas queriam ultrapassar a barreira de ser mãe, do lar, professora dos seus filhos. E elas queriam ir para o mercado de trabalho, queriam poder ir para as ruas se divertir, queriam poder ir para os ambientes universitários, estudar, pesquisar, enfim. Elas quiseram, de alguma forma, ocupar os espaços públicos de atuação do ser humano. Então, essa segunda onda, ela é uma onda que ainda está em progresso, ainda está sendo reconhecida pouco a pouco, mas já se mistura com uma terceira onda. É que a onda em que as mulheres querem tomar decisões de poder. As mulheres querem poder estar nesse espaço público elegendo as suas próprias pautas. E as primeiras pautas que as mulheres elegeram são pautas de alteridade. Elas começaram a acolher tudo aquilo que estava excluído da sociedade. Por isso que a terceira onda do feminismo é uma onda tão complexa e muitas mulheres têm medo de aderir ao feminismo por conta da complexidade dessa onda. Porque ela acolhe não apenas a própria mulher, o ser feminino, mas acolhe todas as manifestações de seres humanos, de pessoas que devem ter sua dignidade reconhecida, que devem ter sua experiência de vida iluminada pelos melhores valores, pelas melhores avaliações, pelas fórmulas mais autênticas de ser feliz no planeta. Então, essa pauta é uma pauta que permeia as minorias étnicas, que
que permeia a diversidade de gênero, que permeia as escolhas pessoais e individuais que as pessoas fazem e que não podem ser objeto nem de discriminação, nem de políticas públicas negativas. Então, é uma pauta gigante, mas que entra nessa ideia de que a mulher se integra de forma bastante clara ao ambiente social de forma mais plena, sem seccionalidades, sem intervenções excludentes. E nisso surge, né, dentro desse movimento, uma ideia muito clara de que precisamos de uma hermenêutica feminina também, porque a mulher também precisa se posicionar na sua condição de mulher. Claro que vai se posicionar acolhendo todas as outras manifestações, todas as outras formas de ser e existir no mundo. Mas nós, e aqui a minha escolha é pela minha condição pessoal, mãe, mulher, cisgênero, hétero, né, no sentido das opções sexuais, a gente também tem que ter uma pauta, a gente também tem que chegar ao poder e saber aquilo que são as nossas necessidades para uma integração plena, para uma igualdade plena, para uma fórmula plena de ser e existir no mundo. Então é só essa a minha observação. Eu estou falando, e os meus artigos falam isso, de uma mulher que quer se colocar no mercado de trabalho, que quer se colocar na política, que quer se colocar em todos os espaços que a ela são franqueados como cidadã, da forma feminina, porque há um grande preconceito contra a mulher, tanto nos ambientes feministas quanto nos ambientes feministas, a mulher que é mulher. A mulher que se coloca no feminino. Então, por isso essa minha insistência do feminino. Para não excluir as opções da mulher, inclusive as opções de ficar em casa. As opções de criar os filhos por si mesma. As mulheres que querem fazer homeschooling. As mulheres que querem estar à disposição integral dos seus afazeres domésticos. Mas também a mulher que quer ir para a rua. A mulher que quer trabalhar fora. A mulher que quer estar na luta política nos ambientes considerados apenas masculinos, né? Então, essa é um pouco a ideia da hermenêutica feminina. Aqui, a luta da hermenêutica feminina, a hermenêutica já é uma ciência que busca a existência e a essência da existência como manifestação no mundo. E a partir da hermenêutica feminina, que as mulheres possam essencialmente ser tudo o que quiserem, inclusive femininas. Né? Então, o jeito de falar, o jeito de lidar com as soluções, o jeito de priorizar as escolhas sociais, escolhas políticas, escolhas metodológicas. Então, dentro desse ambiente, eu falo para pesquisadoras, para gerentes, para presidentes, para ministras de Estado. Elas não precisam copiar o modelo masculino. Elas podem criar, a partir da sua própria natureza, a partir daquilo que elas são naturalmente, a sua própria fórmula de interpretar e de tomar decisões. Então, essa é a essência da hermenêutica constitucional feminina, de que vamos estar no processo de tomar decisão, vamos estar no mundo a partir das nossas próprias naturalidades, a partir das nossas próprias vontades, a partir das nossas próprias fórmulas de ser e estar no mundo. A senhora considera a jurisprudência do STF machista? Na verdade, a linguagem jurídica criada pelos autores masculinos são masculinas, né? Então, aqui, da mesma forma, o machismo é uma fórmula muito individualista, muito centrada numa média chamada homem branco, né? Que é exatamente aquelas pessoas que podem naturalmente se manifestar e serem avaliadas positivamente como bem-sucedidas, ou como inteligentes, ou como poderosas, nesse ambiente de criação das normas, nesse ambiente de produção das decisões. Então, assim, dizer que a jurisprudência do STF é machista, na verdade, é um juízo de valor sobre tudo o que foi produzido como qualitativo nesse ambiente até hoje. Ou seja, é dizer que somente homens, né, e de uma determinada casta social, de uma determinada fórmula de pensar, criados a partir de determinados padrões, fazem essa jurisprudência. Nesse sentido, é sim uma jurisprudência machista. Mas aqui o machismo não é o contrário, ou pelo menos aquilo que a gente rejeita. É sim aquilo que a gente quer acolher, mas quer estar junto. Ou seja, eu não acho concebível que no plenário do Supremo Tribunal Federal sejam 2 mulheres e 9 homens. 9 homens, né?
Qualquer lugar do mundo, isso não é uma realidade, qualquer lugar do mundo deveria pensar que 50-50, ou seja, metade homem, metade mulher, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Ou muito perto disso. Por quê? Porque já é um ambiente de depuração social, de fórmulas que vão conduzir a vida pública, a vida política, a vida social, a vida jurídica de uma forma tão intensa e tão forte que a gente precisa ter esse contraponto do que a sociedade é. A sociedade não é formada de 9:2, né? Uma proporção desse tamanho. Então a sociedade precisa de uma representação nos ambientes de poder. E o Supremo Tribunal Federal precisa passar por essa ideia. Então a defesa de que é preciso equilibrar, é preciso que homens e mulheres entendam que cooperação deve ser estimulado, que a solidariedade deve ser um princípio a ser mais resgatado e que a ideia de individualismo deve ceder à ideia de uma comunidade mais fraterna por necessidade econômica. Eu não estou falando isso por necessidade de virtudes, né? Isso é uma necessidade econômica. A humanidade não chegará em bom lugar se continuarmos insistindo no individualismo, na competitividade e nesse paradigma da escassez. É preciso pensar como a mulher sempre pensa, como a mãe sempre pensa, como a natureza sempre pensa em abundância. Então acho que essa é uma virada de Copérnico que nós vamos precisar fazer, e só quando mulheres estiverem no poder formal, no poder dos tribunais, no poder do Congresso, no poder do Executivo, é que nós vamos ter a chance de discutir isso sob a forma de políticas públicas, como eles sempre discutem o mundo deles fazerem as coisas. O que seria necessário para que futuras ações afirmativas sejam respeitadas, de maneira que as mulheres possam ser consideradas boas candidatas também em cargos não meritocráticos? Eu acho que essa pergunta realmente é uma pergunta muito importante, porque diz respeito à questão das cotas, que eu prefiro falar em ações afirmativas. Muitos colegas do sexo feminino e masculino me perguntam: Cristine, realmente você acha que são necessárias as cotas para que as mulheres cheguem? Vocês já estão tão bem preparadas, vocês já estão ocupando a maioria dos espaços públicos, vocês já estão sendo aprovadas meritocraticamente. Por que precisa de uma ajuda das cotas para que vocês cheguem ao poder? Na verdade, a resposta está na própria pergunta. Essa ajuda é porque nós não estamos chegando. Se fosse realmente um processo natural, como foi o processo natural de ocupação de todos os espaços públicos meritocráticos, nós não precisaríamos dessa ajuda, mas nós estamos precisando porque nós não chegamos. Então, ao não chegar, nós demoraríamos, e tem estudos que dizem isso, 80 anos, 100 anos para estar numa condição melhor de igualdade feminina nos espaços das cúpulas de poder, seja no mundo privado, seja no mundo público, seja no Brasil, seja em outros países. Então, o que a gente pode fazer se não acelerar esse processo? Eu acho que as cotas aqui vão funcionar como potencializadores, como aceleradores de um processo que já está pronto para acontecer, que já está acontecendo de alguma forma. Aqui no Brasil hoje nós vivemos uma realidade conjuntural específica, muito interessante. Nós temos uma Procuradora-Geral da República, mulher, uma presidente do Supremo Tribunal Federal, mulher, uma presidente do Superior Tribunal de Justiça, mulher, uma advogada-geral da União, mulher, e se não tivesse havido impeachment, né, nós estamos no curso, teremos uma presidente da República, mulher. Serão 5 mulheres no poder. Então, me parece que chegamos, mas essa é apenas uma conjuntura, não é a realidade. Juntou aqueles 10% ou menos de 10% de mulheres que existem em todos os ambientes de poder, e essas chegaram no momento de serem escolhidas como uma exceção que comprova a regra. A regra de que mulheres não são naturais nesses espaços de poder. As mulheres não chegam pelos seus próprios e melhores benefícios e perfis a esses espaços de poder. E agora eu acho que a cota vai ser necessária por um espaço de tempo breve, né? 10, 20, talvez 30 anos no máximo, para que a gente possa estar à disposição dessa novidade que é um olhar feminino, né? E, se for necessário, feminista, para as pautas dessa sociedade, que é uma sociedade majoritariamente feminina, de mulheres que trabalham, de mulheres que são chefes de família, de mulheres que são preparadas para estarem nos cargos de poder e decisão, mas ainda não foram guindadas, não foram agraciadas com o olhar político de que elas poderiam estar ali. Então a minha resposta é: vamos precisar das cotas, mas apenas para
potencializar e acelerar um processo que naturalmente vai demorar muito mais do que 2 ou 3 gerações, né, para se consolidar como algo natural nessa humanidade. Então, é uma luta contra a discriminação, é uma luta contra a exclusão, é uma luta pela igualdade plena e radical. Né? Eu acho que a gente, quando fala em cotas, vai falar, sei lá, em 20%, em 30%, mas a nossa luta não vai parar enquanto não estivermos no lugar que estamos, em todas as provas, em todos os cargos meritocráticos, que é 50%, ou perto de 50%. Né? Se podemos chegar estudando, se podemos chegar, né, também temos que chegar, talvez, principiando pelas cotas, mas depois naturalmente, nos espaços da cúpula de poder. Já estamos preparados para isso, já fomos criadas para isso, agora só falta o espaço ser franqueado. Professora, muito obrigada pela presença aqui no canal, nesse vídeo, um assunto maravilhoso, que a gente precisa falar mais sobre esse assunto, né? Não precisa falar, isso é normal, realmente precisamos ocupar os lugares. Sempre que você não tem a igualdade plena, a própria sociedade fica doente, né? As mulheres vão ficar cada vez mais cabisbaixas, cada vez mais tristes, cada vez mais descomprometidas em construir junto com os homens uma sociedade, incluindo todos quantos, né? Eu acho que a mulher tem essa capacidade de ser multitarefa, de estar à disposição de um masculino cooperativo, de gostar de conviver com todas as diferenças, de estar numa sociedade de cooperação, numa sociedade de solidariedade, numa sociedade de abundância. Então, vamos reconstruir os paradigmas econômicos, vamos reconstruir os paradigmas políticos, vamos reconstruir os paradigmas antropológicos, vamos reconstruir os paradigmas jurídicos a partir da nossa visão sobre o mundo. Ninguém nunca me perguntou, desde que eu entrei na faculdade, o que eu penso sobre o Estado de Direito e a teoria da Constituição sob a perspectiva de uma mulher. E foi isso que eu tentei resolver escrevendo meus artigos, né? Meus 4 artigos olhando para o direito constitucional. Os homens eu já sei, todos os livros que eu estudei, todos os autores que eu li, todos os acórdons que eu pesquisei, são acordos escritos por homens. Então agora eu vou começar a escrever isso tudo no feminino. É esse o objetivo da hermenêutica constitucional feminina. Gente, eu vou colocar na descrição todos os links dos artigos da professora para vocês acessarem, lerem. Espero que vocês gostem. Na verdade, eu acho que vocês vão gostar sim. Então, é isso, professora. Muito obrigada. Obrigada, Marcela. É um prazer imenso estar aqui, viu? Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê like no vídeo, comenta, se inscreve no canal. E é isso. Tchau!